No dia 23 de novembro de 1987, um jovem casal recém-casado foi encontrado já sem vida em sua casa. Os investigadores fizeram de tudo à época, mas o crime parecia perfeito demais, pois eles não encontraram nenhuma evidência que levasse ao culpado daquilo. O que fez então com que o caso caísse no esquecimento, se tornasse um caso frio e ficasse arquivado durante anos. Porém, quando novos investigadores, anos depois, decidiram solucionar aquele caso, segredos sombrios e mórbidos vieram à tona, deixando uma família inteira em choque pelo caráter perverso do que aconteceu. Bom, eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Antes de prosseguir com a história, eu peço por gentileza que você deixe um like nesse vídeo, um comentário, considere também se tornar um membro do Insólito. Você ajuda diretamente na produção dos nossos conteúdos, tá bom? Então, se você curte o nosso trabalho aqui, eu peço que você verifique a possibilidade de entrar para o nosso clube de membros. E verifique também a sua inscrição, tá, gente? Tem bastante gente assistindo aqui o Insólito sem estar inscrita. Tem também aquela galera que não engaja e o YouTube simplesmente vai lá e ó, plau, tira a inscrição. Para nós, produtores de conteúdo independentes, é bem complicado isso, tá bom? Então, dá essa moral aí pra gente, fechou? Combinados? É isso. Recados dados, vamos aos fatos. Wendell Weingarten era um jovem veterano do exército que serviu na Segunda Guerra Mundial. E ao retornar para casa, ele se casou com Dorothea Champion em 12 de dezembro de 1953 e em pouco tempo a família cresceu com um total de 7 filhos: Lynn Reynolds, Terry, Beck, Ryan, Shay, Gail e David. Toda a família morava em uma casa modesta em um bairro de Holland, no estado de Michigan, lá nos Estados Unidos. A família era evangélica protestante e muito ativa na comunidade, e segundo as fontes, os filhos foram criados de maneira rude e severa, sob os olhares do pai aposentado e da mãe religiosa. Entretanto, todos que conheciam a família diziam que eles eram uma família perfeita, amorosa e muito feliz. Já no início dos anos 80, Gail, uma das filhas do casal, conheceu Rick Brinke, e a química entre os dois foi imediata, a ponto de Rick ter afirmado naquele mesmo dia que Gail era a mulher de sua vida e que iria se casar com ela. Os dois iniciaram então um relacionamento que evoluiu rapidamente e em 1986 eles se casaram. A Gail tinha 21 anos e o Rick tinha 27. Eles tiveram uma vida tranquila e feliz, conquistaram a tão sonhada casa própria em Park Township, conseguiram bons empregos e se estabilizaram financeiramente. Toda essa felicidade e conquista monetária acabou causando, de certa forma, uma inveja nos outros irmãos de Gail. Assim, em novembro de 1987, a inveja gerou uma discussão entre os membros da família, pois um deles queria se mudar para a propriedade de Gail e Rick. O casal, obviamente, foi contra isso. Eles haviam conquistado suas coisas com muito trabalho e esforço e não estavam dispostos a sustentar os seus familiares só porque tinham melhores condições. Embora aquela conversa tenha sido muito acalorada, alguns dias depois todos pensaram que o assunto já tinha se encerrado e que tudo seguiria normalmente. No sábado, dia 21 de novembro de 1987, Gail e Rick participaram da festa de casamento de um de seus amigos, onde se divertiram e no final da noite eles voltaram para sua casa. Já no dia 23 de novembro, a Dorothea, a mãe, e o Wendell, o pai, notaram a ausência da filha, pois já fazia 2 dias que ela não entrava em contato e eles também ficaram sabendo que os dois não tinham comparecido ao trabalho. Isso não era algo normal para o casal, que era muito responsável com suas obrigações. Então, Dorothea imaginou que algo pudesse estar acontecendo com eles. Dorothea e Wendell, então, marido e mulher, preocupados com aquela situação, foram até a casa da filha e seu marido. E assim que chegaram, eles se depararam com uma cena devastadora. O Rick foi encontrado por Dorothea, sua sogra, dentro da caminhonete dele que estava na garagem. Ele tinha 2 perfurações de disparos no rosto e estava debruçado sobre o volante. Dorothea ficou histérica e teve que ser socorrida pelo marido. Ele então a colocou dentro do carro deles para esperar do lado de fora da casa, enquanto Wendell, o marido, entrou na casa da filha para procurar por ela, procurar pela Gail. E ele, infelizmente, a encontrou deitada de bruços na cama, com um travesseiro colocado sobre a sua cabeça com 3 disparos no rosto. Ao voltar para o carro, ele teve que dar a triste notícia de que a filha também tinha morrido.
O casal imediatamente acionou a polícia, que chegou na casa em poucos minutos. Gale tinha, àquela altura, 22 anos apenas, e o Rick já estava com 28. Eles estavam casados há apenas 18 meses, um ano e meio. Eles eram um casal adorável e querido por todos que os conheciam. E para os pais, naquele momento foi muito difícil de pensar em quem poderia fazer algo tão ruim com a filha e com o genro. Não havia evidências de roubo ou de invasão, como portas e janelas forçadas e quebradas. Inclusive, as vítimas ainda estavam usando relógios e joias, assim como uma quantidade de quase $300 ainda estava sobre a mesa do quarto. Nada parecia fora do lugar. Não havia sinais de que as vítimas tivessem se envolvido em algum tipo de luta, nem ao menos os vizinhos teriam notado alguma movimentação estranha, diferente naquele dia. Uma perícia completa foi realizada na casa de acordo com a tecnologia e os recursos que eles tinham naquela época. E apesar de todos os esforços realizados, como vimos, os investigadores não encontraram nenhuma pista que indicasse quem seria o criminoso ou os criminosos. O caso chocou todos da comunidade e, logicamente, da família, e foi amplamente divulgado nas mídias. E o pastor teria falado, inclusive no funeral, que aquilo era algo tão perverso que só poderia ter sido algo feito pelo diabo. Todos os familiares, amigos e vizinhos foram entrevistados e todos apresentaram álibis, além de não terem motivos para executarem o casal, salvo aquela briga isolada por supostamente alguém querer morar em uma propriedade do casal assassinado. Lembram-se disso? Pois é. Depois que o caso foi analisado durante meses, a única coisa que eles conseguiram determinar era que o casal provavelmente teria sido pego de surpresa e não teve tempo de reagir, e que o motivo não era o roubo e que eles teriam perdido suas vidas na noite do dia 21 de novembro, logo após voltarem daquela festa de casamento dos amigos deles. Mas ainda não havia suspeitos. Nos anos seguintes, a família tentou seguir sua vida, mesmo que a incerteza do que tinha acontecido com Gale e Rick os assombrasse diariamente. Wendell, o pai, faleceu em 9 de julho de 2005, 18 anos depois do crime. Ele partiu sem ter uma resposta para o caso. Em 2009, o xerife do condado de Ottawa formou uma equipe de investigação para analisar casos que ainda estavam abertos. Então, em 2011, o caso de duplo homicídio de Gale e Rick foi o escolhido para uma nova análise e encaminhado para os detetives Venus Raper e David Blakely. 24 anos já tinham se passado, mas os detetives estavam empenhados e queriam encontrar o ou os responsáveis. Eles vasculharam documentos antigos que eram compostos por várias caixas e arquivos de papéis, já que quando o crime aconteceu, os documentos digitais ainda não existiam. Alguns desses papéis já estavam tão velhos que já estavam meio que deteriorados, e os investigadores tiveram que juntar os pedacinhos com fita adesiva. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do trabalho que eles tinham pela frente. Mas os dois detetives estavam empenhados, e na mente deles deveriam entrevistar novamente todas as pessoas no caso e mencionadas pelo relatório inicial, ou seja, amigos, familiares, vizinhos, pois eles acreditavam que o crime teria sido cometido por alguém próximo do casal. A premissa principal dos investigadores era que, com o tempo, a culpa poderia ter pesado demais na consciência de alguma dessas pessoas e ela poderia então, de repente, querer confessar aquilo para se sentir mais aliviada, tirar aquele fardo. Para isso, então, os detetives agiram como amigos dos envolvidos, tentando conquistar o máximo possível a confiança deles, ao ponto de se sentirem confortáveis o suficiente para que contassem seus segredos ou comentassem alguma coisa mais íntima que poderia então jogar luz sobre o caso. Os detetives se empenharam por 2 anos nessa missão, até que finalmente sua estratégia começou a render frutos. O primeiro comentário significativo, digamos, foi feito por Shay Wingarden, uma irmã de Gale, que contou que alguns anos após o caso, um dos seus irmãos havia feito um comentário bem estranho, perguntando se ele teria mesmo sido capaz de fazer algo parecido com o que havia ocorrido com Gale e Rick. Esse mesmo comentário teria sido feito mais de uma vez na frente de outros parentes e foi feito por Ryan Wingarden. Nos relatórios oficiais das primeiras investigações, o Ryan chegou a ser entrevistado pela polícia, mas não foi considerado suspeito, pois ele justificou que estava em casa lavando roupa com a sua namorada Pamela Meratini.
e essa moça teria confirmado o álibi do rapaz. Mas havia algumas discrepâncias nas declarações de Pam, como ela era chamada, que nunca foram notadas antes. Então o departamento de polícia de Ottawa intimou essa moça para comparecer a uma nova entrevista que aconteceu no dia 18 de janeiro de 2013. A Pam agora era a esposa do Ryan, e assim como os detetives imaginaram inicialmente, ela era uma das pessoas que tinha mantido um segredo durante esses 25 anos e ela estava cansada demais de esconder tudo aquilo. Então, em pouco tempo de conversa com os investigadores, a Pamela contou tudo o que sabia. Foi um choque. Ryan Weingarten era um dos irmãos de Gail, que era 2 anos mais velho do que ela. Ao contrário da irmã, o Ryan era um desocupado, não parava em nenhum emprego, fazia uso de drogas e tirava o seu sustento basicamente do dinheiro que conseguia vendendo cigarros proibidos, se é que vocês me entendem. Ele estava em um relacionamento com uma jovem chamada Pamela Ann Meratini, como vimos, mas o namoro deles não era muito estável, com brigas frequentes e traições da parte do Ryan. Segundo a Pam, ele invejava as conquistas da irmã, a Gail. Ela tinha um bom emprego, ganhava muito dinheiro, tinha uma casa grande, carro e era muito feliz com o marido. E ele queria se mudar para morar junto deles. Vai vendo. Lembra aquela discussão em família, não é? Pois é. A Pamela disse que isso teria abalado muito o Ryan, que ficou furioso quando a Gail negou que ele morasse com ela. Ou seja, o cara queria morar na casa em que a irmã vivia com o marido. Não era em outra casa do casal, como parecia lá no começo da história, não é? Pois é. No dia 21 de novembro, então, de 1987, aquele dia lá em que eles foram para a festa de casamento, depois voltaram, o Ryan foi então até a casa da irmã, né, da Gail com o Rick, para convencê-los a deixá-lo morar lá com eles. E quando novamente isso foi negado, uma grande discussão começou e a Gail expulsou o irmão e Rick o arrastou até o carro que estava lá do lado de fora da casa. Minutos depois, o Ryan teria voltado a bater na porta da casa, afirmando que estava com problemas no carro e que precisava de ajuda para consertar. E depois ele iria embora. O Rick, então muito prestativo, ofereceu uma carona a ele. O Rick queria levá-lo para casa, enquanto a Gail ficaria em casa sozinha. E era justamente isso que o Ryan queria, ou seja, separar o casal. O plano do Ryan estava dando certo. Então lá foram eles, né? O Ryan e o Rick, para o carro, para que o Rick pudesse levá-lo embora, certo? Uma carona, muito bem. Assim que o Rick entrou no carro, o Ryan deu 2 disparos do lado direito da cabeça dele, que caiu sobre o volante. Ele não teve nem tempo de ver que o Ryan estava armado e não conseguiu se defender. Depois disso, o Ryan simplesmente voltou para dentro da casa e surpreendeu a sua irmã, que estava deitada na cama. E antes que ela pudesse reagir ou tentar qualquer defesa, ele disparou 3 vezes contra ela. No dia seguinte, o Ryan levou sua namorada Pam até a casa de Gail e Rick. A Pam estava com um filho de 6 meses no colo, que era fruto de um relacionamento anterior dela. O Ryan a fez descer do carro com a desculpa de que tinha algo para mostrar a ela. E quando ele a levou até Rick, a Pam quase desmaiou de choque. Mas o Ryan a segurou e levou a garota para dentro da casa para que ela pudesse ver o corpo da Gail no quarto. Ele tirou o travesseiro que estava sobre a cabeça de sua irmã e obrigou a Pamela a olhar detalhadamente para aquela cena pavorosa. Pam entrou em pânico e saiu correndo da casa horrorizada, mas ela estava com tanto medo de que o Ryan fizesse o mesmo com ela ou com seu filhinho que ela não teve coragem de gritar por ajuda dos vizinhos e nem acionou a polícia. Depois disso, a Pam afirmou que sempre amou seu marido Ryan e que sentia pena dele e por isso não o denunciou. 1 ano depois dos crimes, ela se casou com ele e juntos eles tiveram 3 filhos, Caleb, Elizabeth e Benjamin. E ela se manteve calada para poder preservar a sua família, pois ela não queria se divorciar e nem criar os filhos sem o pai. Bom, depois de contar todos esses detalhes chocantes para os investigadores, no mesmo dia, o Ryan, já então com 52 anos de idade, foi preso e acusado formalmente do duplo homicídio de sua irmã e seu cunhado. Ele se declarou inocente das acusações. Em fevereiro do mesmo ano, ou seja, 2013, foi realizada a audiência de causa provável no Tribunal de Holland, que contou com o testemunho de várias pessoas. Porém, mesmo diante das revelações desse crime, que já era algo terrível, uma das testemunhas
testemunhas contou um outro segredo de Ryan, segredo esse que mais uma vez chocou a todos. Uma mulher chamada Crystal Niekamp Billen teria sido namorada de Ryan durante 4 anos e eles terminaram o relacionamento pouco antes do Ryan conhecer a Pamela. Mesmo depois de encerrarem o namoro, Crystal e Ryan mantiveram uma amizade, se tornaram uma espécie ali de melhores amigos e eles sempre confessavam os seus maiores segredos um para o outro. Agora vem o provável verdadeiro motivo para os crimes. A Crystal contou que o Ryan não tinha ciúmes das conquistas financeiras de sua irmã, como a Pamela tinha contado no seu depoimento, não é? Pois é. O verdadeiro motivo para os crimes, segundo essa mulher, era mais doentio. O Ryan, na verdade, era apaixonado por Gail. Segundo a Crystal, poucos dias depois do crime, o Ryan a procurou para uma conversa e lhe contou em lágrimas que quando ele era adolescente, ele teria pedido a Gail para terem relações, mas ela se recusou, então ele a forçou. Isso teria acontecido várias vezes durante vários anos e que nem ele nem ela contou nada a ninguém. Porém, em uma ocasião no início daquele ano de 1987, enquanto estavam fazendo um passeio de barco em família, o Rick, o marido da Gail, teria visto o momento em que Ryan estava olhando para Gail de maneira maliciosa e se excitando. O Ryan ficou assustado, com medo e vergonha de ter sido exposto pela primeira vez e não soube disfarçar. E naquele momento ele decidiu que iria até as últimas condições para impedir que as pessoas soubessem tudo o que ele havia feito. Infelizmente, não fica claro nas matérias se realmente Rick teria notado algo nesse sentido, se houve uma discussão, e nem fica claro também se a Gail teria contado sobre os abusos do irmão para o marido em algum momento. Mas nós, numa hipótese mais normal, podemos deduzir que não, já que o Rick nunca tomou nenhuma providência de ir em uma delegacia ou questionar sobre o assunto com os outros membros da família. Bom, prosseguindo, na verdade, Ryan queria se mudar para a casa de Gail para poder mantê-la sob o seu domínio, mas ela agora casada não era mais submissa a ele e ele não gostou de ser rejeitado daquela maneira. No final dessa audiência de causa provável, o juiz aceitou que havia conteúdo suficiente para poderem prosseguir com o caso. O Ryan foi mantido sob custódia e não teve direito à fiança. O caso foi a julgamento no Tribunal do Circuito do Condado de Ottawa em março de 2014 e mais de 60 testemunhas foram ouvidas. Mas as principais eram Pamela, a sua ex-esposa, pois depois dele ser preso, a Pamela entrou com um pedido de divórcio, e a Crystal, a ex-namorada lá daquela época. Ao todo, o julgamento durou 3 longas semanas e a defesa tentou argumentar que não havia provas do incesto, tampouco evidências de que Ryan era o responsável pelos disparos. Eles também apresentaram uma teoria de que Gail e Rick poderiam ter sido alvos aleatórios de uma gangue de motoqueiros ou de algum ladrão comum. Porém, essa teoria foi contestada porque nada foi levado da casa. Quando o Ryan foi depor, ele afirmou que só teve relações 3 vezes com sua irmã. A primeira, quando ele tinha 12 anos e ela 9. Depois, quando ele tinha entre 13 e 14 e ela entre 10 e 11. E por último, quando ele tinha 15 e ela 12. Ele também afirmou que a Gail não tinha perdido a virgindade com ele e que em todas as vezes foi consensual. O Ryan insistiu que isso não era motivo para querer tirar a vida de sua irmã e que ele nunca faria isso, se declarando novamente inocente. A promotoria, por outro lado, apontou que uma menina de 9 anos não tem como entrar em um acordo para ter relações e que Ryan teria claramente a violado repetidas vezes, principalmente durante o período que ela não entendia o que estava acontecendo, já que não tinha o conhecimento necessário para saber que aquilo era um crime. No dia 28 de março de 2014, o júri determinou que Ryan Weingarten era culpado de homicídio duplamente qualificado e foi sentenciado a 2 prisões perpétuas sem possibilidade de condicional. Ryan recorreu da sentença, ainda mantendo sua inocência. Solicitou um novo julgamento para a Suprema Corte, porém o seu pedido foi rejeitado. Que história mais mórbida, não é, caríssimos insólitos? Mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Será que a versão da promotoria é exatamente o que aconteceu? Deixe aí nos comentários se sentir à vontade. Eu espero, francamente, que vocês tenham apreciado o nosso trabalho de hoje. Agradeço sua companhia, um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.